A boca fala do que há em abundância no coração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ameis uns aos outros. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Apacenta os meus cordeiros. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a honra que vem só de Deus. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Confesse Jesus diante dos homens, e ele te confessará diante do Pai que está nos céus. Converta-te e vos faça como crianças. Creia no nome do unigênito Filho de Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Creia, tudo é possível ao que crê. Ao cumprir e ensinar os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Dê a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. De maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Deixai ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Deixe vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque de tal é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Não desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir elas. Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvide no seu coração. Creia que se fará aquilo que diz, e tudo o que você disser será feito. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Curai os enfermos em que esta cidade houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Edifique aquilo que começou e acabe. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizerdes, não o fizeste a mim. Empregue força para entrar no reino de Deus. Entrai pela porta estreita. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Seja verdadeiro e ensine o caminho de Deus segundo a verdade, sem se importar com quem quer que seja, e não olhe para a aparência dos homens. Escute estas minhas palavras e as pratique. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós.
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Honra o teu pai e a tua mãe. Algumas pessoas honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenes os inocentes. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não cometerás adultério. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não desprezais o mais importante, a lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Porém faça todas essas coisas e não as omitem. Não desprezei os pequeninos. Não escandalizem o evangelho. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem sobre vestimento. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não temas, crê somente. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Deus ajuntou não separe o homem. Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ouça e compreenda a palavra e dê frutos, e produza 30, 60 e 100 vezes. Ouça a palavra de Deus e a execute-a. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quando fizerdes um convite, chame os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com quem te recompensar. Quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Quando jejuares, unges a tua cabeça e lava o teu rosto. Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está em oculto. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Que todos honrem o filho como honram o pai. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?
Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. Receba um profeta na qualidade de profeta e receberá um galardão de profeta. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que disser lhe será feito. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se queres, porém, entrar em vida, guarde os mandamentos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, peça tudo o que quiserdes e vos será feito. Sede prudentemente como as serpentes e simples como as pombas. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede, pois, misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Segue-me. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Te converta e confirma teus irmãos. Tende fé em Deus. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tendes em vós o amor de Deus. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Participai da ceia, tomai e comei, porque isto simboliza o meu corpo. Trabalhes não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Seja verdadeiro e ensine o caminho de Deus, segundo a verdade. Não se importe com quem quer que seja, e não olhe para a aparência dos homens. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Se me amas, guarde os meus mandamentos. A boca fala do que há em abundância no coração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ameis uns aos outros. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Apacenta os meus cordeiros. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a honra que vem só de Deus. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Confesse Jesus diante dos homens, e ele te confessará diante do Pai que está nos céus. Converta-te e vos faça como crianças. Creia no nome do unigênito Filho de Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Creia, tudo é possível ao que crê. Ao cumprir e ensinar os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Dê a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Deixai ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Deixe vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque de tal é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Não desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir elas. Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvide no seu coração. Creia que se fará aquilo que diz, e tudo o que você disser será feito. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Curai os enfermos em que esta cidade houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Edifique aquilo que começou e acabe. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizerdes, não o fizeste a mim. Empregue força para entrar no reino de Deus. Entrai pela porta estreita. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Seja verdadeiro e ensine o caminho de Deus segundo a verdade, sem se importar com quem quer que seja, e não olhe para a aparência dos homens. Escute estas minhas palavras e as pratique. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Honra o teu pai e a tua mãe. Algumas pessoas honram a Deus com os seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Misericórdia quero e não sacrifício,
não condenes os inocentes. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não cometerás adultério. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não desprezais o mais importante, a lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Porém faça todas essas coisas e não as omitem. Não desprezei os pequeninos. Não escandalizem o evangelho. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem sobre o vestimento. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não temas, crê somente. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Deus ajuntou não separe o homem. Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ouça e compreenda a palavra e dê frutos, e produza 30, 60 e 100 vezes. Ouça a palavra de Deus e a execute-a. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quando fizerdes um convite, chame os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com quem te recompensar. Quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Quando jejuares, unges a tua cabeça e lava o teu rosto. Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está em oculto. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Que todos honrem o filho como honram o pai. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. Receba um profeta na qualidade de profeta e receberá um galardão de profeta. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que disser lhe será feito. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se queres, porém, entrar em vida, guarde os mandamentos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão.
se tornar humilde como uma criança. Esse é o maior no reino dos céus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, peça tudo o que quiserdes e vos será feito. Sede prudentemente como as serpentes e simples como as pombas. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede, pois, misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Segue-me, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Te converta e confirma teus irmãos. Tende fé em Deus. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tendes em vós o amor de Deus. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Participai da ceia, tomai e comei, porque isto simboliza o meu corpo. Trabalhes não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Seja verdadeiro e ensine o caminho de Deus, segundo a verdade. Não se importe com quem quer que seja, e não olhe para a aparência dos homens. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Se me amas, guarde os meus mandamentos. A boca fala do que há em abundância no coração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ameis uns aos outros. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Apacenta os meus cordeiros. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a honra que vem só de Deus. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Confesse Jesus diante dos homens, e Ele te confessará diante do Pai que está nos céus. Converta-te e vos faça como crianças. Creia no nome do unigênito Filho de Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Creia, tudo é possível ao que crê. Ao cumprir e ensinar os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Dê a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
De maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Deixai ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Deixe vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque de tal é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Não desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir elas. Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvide no seu coração. Creia que se fará aquilo que diz, e tudo o que você disser será feito. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Curai os enfermos em que esta cidade houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Edifique aquilo que começou e acabe. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizerdes, não o fizeste a mim. Empregue força para entrar no reino de Deus. Entrai pela porta estreita. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Seja verdadeiro e ensine o caminho de Deus segundo a verdade, sem se importar com quem quer que seja, e não olhe para a aparência dos homens. Escute estas minhas palavras e as pratique. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Honra o teu pai e a tua mãe. Algumas pessoas honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenes os inocentes. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não cometerás adultério. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não desprezais o mais importante, a lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Porém faça todas essas coisas e não as omitem. Não desprezei os pequeninos. Não escandalizem o evangelho. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem sobre o vestimento. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não temas, crê somente. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me.
O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Deus ajuntou não separe o homem. Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ouça e compreenda a palavra e dê frutos, e produza 30, 60 e 100 vezes. Ouça a palavra de Deus e a execute-a. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quando fizerdes um convite, chame os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com quem te recompensar. Quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Quando jejuares, unges a tua cabeça e lava o teu rosto. Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está em oculto. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Que todos honrem o filho como honram o pai. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. Receba um profeta na qualidade de profeta e receberá um galardão de profeta. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que disser lhe será feito. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se queres, porém, entrar em vida, guarde os mandamentos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, peça tudo o que quiserdes e vos será feito. Sede prudentemente como as serpentes e simples como as pombas. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede, pois, misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Segue-me, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Te converta e confirma teus irmãos. Tende fé em Deus. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tendes em vós o amor de Deus. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Participai da ceia, tomai e comei, porque isto simboliza o meu corpo. Trabalhes não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
Seja verdadeiro e ensine o caminho de Deus, segundo a verdade. Não se importe com quem quer que seja, e não olhe para a aparência dos homens. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque esta é a lei e os profetas. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Se me amas, guarde os meus mandamentos. A boca fala do que há em abundância no coração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ameis uns aos outros. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Apacenta os meus cordeiros. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.